Transparência no Legislativo. A Câmara de Vereadores convida você para participar do nosso dia a dia, das discussões e propostas apresentadas. Você é parte fundamental do nosso trabalho. Acompanhe as sessões pelo nosso canal no YouTube ou pela página oficial no Facebook. Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Itabapoana. Transparência no Legislativo. A Câmara de Vereadores convida você para participar do nosso dia a dia, das discussões e propostas apresentadas. Você é parte fundamental do nosso trabalho. Acompanhe as sessões pelo nosso canal no YouTube ou pela página oficial no Facebook. Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Itabapoana. Boa noite a todos. Damos início à sessão ordinária sobre a proteção de Deus, passando a palavra ao primeiro secretário, o vereador Samuel Júnior, que faça a leitura da ata. A chamada. Boa noite a todos. Vereador Acácio Teixeira, vereador Tonzinho da Saúde, vereador Clério Tadeu, vereador Fabrício Cadei, vereador Haroldo Garcia, vereador Zé Luiz Rezende, vereador Léo Chambão, vereador Marcelo Vieira, vereador Maicon Chaves, vereador Moacir, vereador Pedro Renato, presente. Vereador Samuel Júnior, presente, vereador Sérgio Grisóstomo. Retorno, presidente. Passa a palavra ao segundo secretário, vereador Pedro Renato, que faça a leitura da ata. Boa noite, presidente, nobres pares, a todos que nos assistem. A ata da 12ª reunião ordinária do segundo período de sessão ordinária da 20ª legislatura, como se segue. Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 18h30, na sala das reuniões da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do vereador Marcelo Vieira Pereira, secretariado pelos vereadores Samuel Júnior Soares de Aguiar e Pedro Renato Teixeira Baptista, respectivamente primeiro e segundo secretários, realizou-se a 12ª reunião retro a ela, comparecendo ainda os vereadores Acácio Gomes Teixeira, Maicon Chaves da Silva, Haroldo Garcia Neto, Antônio da Silveira Costa, José Luiz Rezende do Carmo, Fabrício Cadei Mendes, Clério Tadeu da Silva e remotamente Leonardo Dutra de Carvalho, conforme chamada nominal e livre de presença. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, o senhor presidente deu por iniciada a presente reunião, autorizando ao segundo secretário a proceder à leitura da ata anterior, que, lida e submetida à discussão, foi a mesa aprovada sem restrição. A seguir foi lido o expediente que constou do seguinte: ofício número 589 de 2025, Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao ofício número 0743 de 2025, de autoria do vereador Acácio Teixeira. Ofício número 590 de 2025, Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao ofício número 0776 de 2025, de autoria do vereador Leonardo Dutra. Ofício número 591 de 2025, Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao ofício número 0737 de 2025, de autoria do vereador Acácio Teixeira. Convite 2025, Ilha BJI, encaminhando o convite para a solenidade que acontecerá no dia 26 de setembro de 2025, às 19h, no plenário dessa Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, quando os membros da instituição comemorarão os 30 anos de fundação desta Arcádia e promoverão a entrega de premiação aos alunos participantes do concurso Ilha de Poesia 2025. Pareceres jurídicos e das comissões permanentes de Constituição, Justiça, Redação e Finanças e Orçamento aos projetos de leis número 7172 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, 2 requerimentos de autoria do vereador Clério Tadeu da Silva, solicitando serem encaminhados expediente ao Prefeito Municipal, com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a construção de um novo vestiário, bem como a instalação de 2 banheiros externos no distrito de Bairro Guarapitinga,
E que seja encaminhado expediente prefeito municipal com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a colocação de placas com identificação nominal das ruas em todo o distrito de Barra do Pirapitinga. 7. Requerimento de autoria do vereador Haroldo Garcia Neto, versando sobre moção de congratulação e aplauso à Guarda Civil Municipal deste município de Bom Jesus do Itabapoana por suas participações no BP Choque, curso Polícia de Choque, realizados nos dias 8 a 12 de setembro de 2025 no município de Porciúncula, em busca de conhecimento para melhor atender a nossa população. Que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com a cópia da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o envio de uma visita técnica da escola Amélia Serol de Garcia, localizada na Volta Alheia, para que sejam feitos os reparos e manutenção da mesma. Que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com a cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a instalação de lata de lixo na rua Teófilo do Carmo, Pedreira, Santa Rosa, próxima à Igreja Católica. Que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com a cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a instalação de lata de lixo na principal da rua Aristide Figueiredo. Que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a instalação de latas de lixo na rua atrás do campo principal da usina Santa Isabel. E que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja designado um varredor de rua com frequência de 1 a 2 vezes por semana na rua Clavo Andrade, com a rua José Patrocínio e a Márcia, parte baixa. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a manutenção da pracinha e da quadra de areia localizada no final da rua Clavo Andrade, com capina, pó de árvore, limpeza, construção de meio-fio e demais reparos. Requerimento de autoria do vereador Leonardo Dutra de Carvalho, apresentando moção de congratulação e aplausos aos proprietários da drogaria do bairro, Mili Fonseca Eufrásio Fernandes e Maurício Fonseca Eufrásio, pela corajosa decisão de investir numa cidade com a inauguração da drogaria do bairro no dia 27 de setembro de 2025, na rua Tenente José Teixeira, número 1426, no bairro Santa Terezinha. Requerimento de autoria do vereador Marcio Oliveira de Almeida, representando moção de congratulação e aplauso a toda a classe do cirurgião e dentista do município, pela passagem do dia do dentista a ser comemorado no dia 25 de outubro. Requerimento de autoria do vereador Pedro Renato Teixeira Baptista, para que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal, com cópia da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, para que sejam adotadas as providências necessárias no sentido de promover a instalação de diversas placas de sinalização nos locais e anexos. Requerimento de autoria do vereador Tonzinho da Saúde, no sentido de que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal, com cópia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, solicitando que seja refeita a lombada existente na Avenida Geraldo Magela Rodrigues, nas proximidades do estabelecimento, Café com Bobagem. Requerimento de urgência subscrito por 7 vereadores, solicitando a inclusão dos projetos de leis número 71 e 72 de 2025, ambos de autoria do Executivo Municipal, na ordem do dia de hoje para apreciação em primeira e segunda discussões, inclusive as suas redações finais. Submetidos os requerimentos da deliberação no plenário, foram os meus aprovados por unanimidade. Esgotado o tempo do expediente, em face da aprovação do requerimento de urgência, o presidente passa a ordem do dia, colocando em discussão o projeto de lei número 71 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1949, de 2 de setembro de 2025, submetido à votação. Foi desaprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão, inclusive a redação final, de conformidade com o requerimento de urgência. Em discussão, o projeto de lei número 72 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial através de decreto no valor de R$ 2 milhões no orçamento do Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Itabapoana, a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde para custeio da atenção especializada à saúde. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão, inclusive a redação final, de conformidade com o requerimento de urgência. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente franqueia a palavra. Com a palavra, o vereador Pedro Renato Teixeira Baptista, que, após saudar a todos, faz substancioso pronunciamento a respeito do seu requerimento apresentado na sessão de hoje sobre a necessidade da colocação de placa de estacionamento de deficiente na rua Expedicionário Paulo Moreira, carga e descarga na Praça Governador Portela, ao lado da Igreja Matriz, embarque e desembarque de alunos ao lado do SOS da Criança na rua Augusto Campos e em frente ao Colégio Trenzinho da Alegria, bem como nos demais locais necessários. Diz que esteve hoje em reunião na 2ª Companhia com o Tenente Abreu, onde conversaram sobre o que vem acontecendo em nossa cidade com relação à violência, infração no trânsito e tráfico de drogas. Prosseguindo, requer verbalmente sendo expedido ofícios aos gabinetes do deputado federal Murilo Gouveia e do deputado estadual Tiago Rangel, solicitando que os mesmos intervenham junto ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, com vistas a aumentar o efetivo policial no município de Bom Jesus do Itabapoana, haja vista o crescimento da violência, o que pode ser feito através da destinação de policiais que trabalhem por regime adicional de serviço, RAIS. Requer ainda ser expedido ofício à 144ª Delegacia Policial em Bom Jesus do Itabapoana, solicitando que seja destinado a um espaço para a apreensão de veículos em situação irregular em nosso município, e faz substancioso pronunciamento sobre o assunto. Com a palavra, o vereador Cássio Gomes Teixeira, que após cumprimentar a todos, diz que usa a tribuna hoje para expressar as suas sinceras condolências aos familiares do colega de corporação Tadeu de Oliveira Carreiro, por seu falecimento ocorrido hoje, um infarto fulminante.
Um policial combatente, dedicado, defensor incontestável da comunidade. Sua carreira policial foi marcada pela missão e compromisso com a segurança pública. Tadeu também tinha sua preocupação com o social do seu município e seu distrito, como estrada, saúde e educação. Sempre estava nos informando e reivindicando melhorias para o seu distrito. Agradecemos por tudo que ele representou para Bom Jesus e também para o distrito de Calheiros. Que sua memória permaneça como exemplo de coragem e determinação no combate a todo tipo de mal que incomoda a nossa população. A família Polícia Militar está de luto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, o presidente deu por encerrada a presente reunião, marcando outra para quinta-feira, 18 do mês de curso, do que para constar eu, Pedro Renato Cherotis, segundo secretário, lavrei a presente ata. É só, presidente. Coloco a ata em discussão. A mesma em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Confirmar a presença do vereador Maicon Chaves de forma remota. Estou na estrada, senhor presidente, voltando do Rio. Confirmado, Maicon. Senhor presidente, pela ordem. Confirmar a presença também, que cheguei atrasado. Confirmado, Haroldo. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Samuel Júnior, que faça a leitura do expediente. Ofício número 120/2025 do SAAI. Encaminhando ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Vieira Pereira, o balancete de receita e despesa do SAAI referente ao mês de julho e agosto de 2025. Ofício assinado pelo presidente do SAAI, Carlos Ney Costa Pires, balancete anexo. Ofício número 200/2025 do gabinete do prefeito Paulo Sérgio, encaminhando ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Vieira Pereira, cópia das leis 1955 e 1956, de 9 de setembro de 2025, sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. Ofício assinado pelo chefe de gabinete, Rafael de Souza Garcia Marques. As leis estão anexo. Ofício número 202/2025 do gabinete do prefeito Paulo Sérgio, encaminhando ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Vieira Pereira, convite para participação convidando os vereadores para participar das reuniões que serão realizadas nos distritos, conforme cronograma constante nos convites já encaminhados. Ofício assinado pelo prefeito Paulo Sérgio. Ofício número 203/2025 do gabinete do prefeito Paulo Sérgio, encaminhando ao presidente dessa casa, vereador Marcelo Vieira Pereira, o seguinte: senhor presidente, cumprimentando muito respeitosamente, encaminho para conhecimento e apreciação dessa colenda Casa Legislativa, projeto de lei complementar número 74, de 18 de setembro de 2025, que dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, no âmbito da administração pública municipal de Bom Jesus da Bapuana e da outras providências. Ofício assinado pelo prefeito Paulo Sérgio, que diz o seguinte: Projeto de lei número 74, de 18 de setembro de 2025. Artigo 1º. Ficam criados no quadro permanente de pessoal do município de Bom Jesus de Itabapuana as seguintes vagas. 14 vagas para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde. 2. 8 vagas para o cargo efetivo de agente de combate às endemias. Artigo 2º. As vagas de emprego público criadas deverão ser providas por meio de processo seletivo público, na forma da Lei 11.350/2006, devendo a convocação e possa ocorrer a partir de 2 de janeiro de 2026. Artigo 3º. Os vencimentos para os cargos criados por essa lei observarão o disposto na Lei Municipal número 1598/2022, bem como demais normas municipais que tratam da matéria. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a devida atualização no anexo 1 da Lei Municipal 1099/2014, a fim de compatibilizar a estrutura do quadro de cargos efetivos com as disposições dessa lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e dos repasses da União. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Bom Jesus, 18 de setembro de 2025, assinado pelo prefeito Paulo Sérgio. Anexo. Ofício número 209/2025 da Secretaria Municipal de Ambiente do município de Bom Jesus da Bapuana. 17 de setembro de 2025, encaminhando ao presidente dessa casa e aos demais vereadores convite para a reunião do novo plano de saneamento.
Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste convidar Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa Legislativa para participarem de reuniões que serão realizadas em nossos distritos, que constam nos convites encaminhados. A presença de todos será de grande importância para o fortalecimento do diálogo entre a comunidade e o Poder Legislativo. Se é de contar com a habitual atenção, coloco-me à disposição para maior esclarecimento. Assinado pelo Maurício Silva Zanon, secretário municipal de Ambiente. Convite da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, convidando os vereadores para participar do terceiro encontro de café especial, a ser realizado no dia 26 de setembro de 2025, sexta-feira, às 18 horas, na Praça Astolfo Lobo, sendo em Bom Jesus do Norte. Requerimentos. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, seja abonado minha falta à reunião dessa casa no último dia 15, por estar em reunião com produtores rurais tratando de assuntos de interesse da municipalidade. Salas de sessões, 18 de setembro de 2025, Sérgio Ney Borges Crisóstomo, vereador. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, digníssimo presidente desse legislativo, Fabrício Cadei Mendes, vereador em exercício nessa Casa de Leis, tenho o prazer de apresentar para apreciação, discussão e votação moção de congratulação e aplauso ao jovem casal Alcemir José Costa Cadei Mendes e Júlia Souza Gonçalves, pelo nascimento de sua primogênita, Maria Antônia Gonçalves Costa Cadei, no último dia 17. Justificativa anexo, sala de sessões, 18 de setembro de 2025, assinado pelo vereador Fabrício Cadei. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, digníssimo presidente desse legislativo, Moacir Oliveira de Almeida, vereador em exercício nessa Casa de Leis, tenho o prazer de apresentar ao doutor plenário para apreciação, discussão e votação, moção de congratulação e aplauso à doutora Maria Amélia Boixé Silva, digníssima cirurgiã dentista do quadro permanente deste município, por seus 27 anos de exímio desempenho de suas funções laborais em nossa cidade, mais especificamente na UBS Marilza Sampaio, no loteamento do Isaías, bairro Sebastião Pimentel Marques, onde vem atuando desde 5 de agosto de 2005. Outros justificativos anexos, sala de sessões, Moacir Oliveira de Almeida, vereador. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, digníssimo presidente desse legislativo, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia à secretária municipal de saúde e ao diretor do Hospital São Vicente de Paulo, solicitando a liberação de um espaço para a implementação de uma sala de descanso com disponibilização de ambiente para repouso, água, café e banheiros para os motoristas de ambulâncias que trazem pacientes de distritos e outros municípios para serem tratados no Hospital São Vicente de Paulo. Justificativa anexo, sala de sessões, 18 de setembro de 2025, Fabrício Cadei Mendes, vereador. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, digníssimo presidente desse legislativo, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, no sentido de solicitar a instalação de faixa de pedestre na rua Carlos Soares Neto, bairro Liamás. Justificativa anexo, sala de sessões, 18 de setembro de 2025, Haroldo Garcia, vereador. Excelentíssimo vereador, presidente desse legislativo, requer a mesa diretora, ouvido do plenário, seja feito expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de Finanças, para que informe de forma clara e comprovada, documentalmente, o seguinte: 1. Se foi realizada campanha na usina Santa Maria, informando e divulgando para a população acerca dos idosos que são isentos de pagamento de IPTU em nosso município, de acordo com a lei existente. 2. Se houve revisão dos IPTUs cobrados na usina Santa Maria e qual critério foi utilizado. 3. Como foi realizada a aferição do real valor do IPTU a ser cobrado em cada imóvel e os parâmetros utilizados. 4. Qual o motivo que os boletos de cobrança de IPTU dos imóveis da usina Santa Maria vêm com o endereço de RJ 230, se a RJ que cruza dentro da usina é RJ 202. 5. Existem informações de pessoas que receberam boletos de pagamento com PIX, porém, ao tentar realizar o pagamento, o mesmo não funciona, e ainda de pessoas que não receberam os boletos. Sendo assim, quais as providências adotadas por essa municipalidade para verificar quem recebeu ou não os boletos?
quem é responsável por gerar os boletos. Se é realizada verificação em todos os boletos para averiguação de correta funcionalidade dos códigos PIX. Em caso de falha, serão cobrados multas e juros. 6. Quais as formas de cadastro dos imóveis da usina Santa Maria? E se é normal existirem boletos com endereço e proprietário descritos como ignorado. 7. Quais os parâmetros e critérios utilizados para valorar e mensurar os valores a serem cobrados referente à taxa de coleta de lixo? Se é realizado em estudo para saber qual o valor deve ser cobrado em cada localidade. Se sim, quem é o responsável por sua elaboração? Se não, qual foi o método utilizado para se chegar aos valores cobrados a título de taxa de coleta de lixo nos boletos de IPTU? Quais dias e horários que foram realizadas as revisões presenciais dos IPTUs e coleta de lixo das inscrições imobiliárias daquela região? Justificativa anexo, sala de sessões, 18 de setembro de 2025, Leonardo Dutra de Carvalho, vereador. Excelentíssimo vereador Marcelo Vieira Pereira, vice-presidente desse legislativo. O vereador Acácio Gomes Teixeira, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo regimento interno dessa casa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do doutor plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Paulo César Travassos Carlos Cirilo, indicando que o Poder Executivo Municipal encaminhe projeto de lei a esta casa, instituindo no âmbito do município de Bom Jesus da Bapuana o serviço de transporte coletivo complementar de passageiros e da outras providências. Sala de sessões, Acácio Gomes Teixeira, vereador. Senhor presidente, é o que constava comigo. Requerimento do vereador Fabrício Cadei. Moção de congratulações e aplausos ao jovem casal Semi, José Costa Cadei Mendes, Júlia Souza Gonçalves, pelo nascimento de sua primogênica Maria Antônia Gonçalves da Costa Cadei no último dia 17. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Fabrício Cadei requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia, Secretaria Municipal de Saúde, diretor do Hospital São Vicente, solicitando a liberação de um espaço para implementação de uma sala de descanso, com disponibilidade de ambiente para repouso, água, café e banheiros para os motoristas de ambulância que trazem pacientes de distrito de outros municípios para serem tratados em nosso hospital. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado com unanimidade. Requerimento do vereador Haroldo Garcia. Requer que seja encaminhado o expediente ao prefeito, com cópia da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, solicitando a instalação de uma faixa de pedestre na rua Carlos Soares Neto, Lia Márcia. Requerimento em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Moacir de Oliveira. Apresentação de moção de congratulações e aplausos à doutora Maria Amélia Boechat e Silva, cirurgiã dentista permanente do município, por seus 27 anos de exímio desempenho em suas funções laborais em nossa cidade. Mais especificamente na UBS Marilza Sampaio, no loteamento do Isaías. Bairro Sebastião Pimentel Marques, onde vem atuando desde 5 de agosto de 2005. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Leonardo Dutra. Requer que seja feito expediente ao prefeito municipal, com cópia da Secretaria Municipal de Finanças, para que informe de que forma clara e comprovada documentalmente as informações em anexo. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, eu gostaria de incluir nesse requerimento que todo modo, tudo que foi captado e coletado pela empresa que gerou a cobrança de IPTU na usina Santa Maria, todos esses dados sejam enviados a essa casa para averiguação deste vereador. Incluir nesse requerimento, por favor. Colocando o requerimento do vereador Leonardo Dutra em discussão com o anexo, que o mesmo acrescentou aqui verbalmente, em votação,
Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Sérgio Crisóstomo. Requer que seja abonada sua falta a reunião dessa casa no último dia 15, por essa reunião com produtores rurais tratando de assuntos de interesse da municipalidade. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada na ordem do dia. Presidente, pela ordem. Perdão, Fabrício. Eu gostaria de desejar boa noite a todos aqui presentes e também pedir desculpas, já havia comentado mais cedo aqui no nosso gabinete com o vereador Léo, a importância, a luta, né, que ele está tendo com a comunidade, e sei que todos os vereadores vão estar juntos aqui com vocês. Por devido ao compromisso que eu tenho agora, até de familiar em Itaperuna, tá? Então eu peço desculpa a todos vocês aí, tá? Pela minha ausência. Obrigado, presidente. Pode falar, Moacir. Questão de ordem também, senhor presidente. Eu estava esperando o Fabrício falar para poder direcionar a palavra a você, colega. Parabenizar o seu filho, sua nora, né? Pelo netinho que Deus veio a dar essa luz, né? Dessa criança, que venha com saúde. E fica a pergunta, né? Quem vai ser essa criança? E para essa criança seguir um caminho justo e perfeito, precisa da educação dos pais, dos avós, e principalmente o caminho com Deus. Então está aí o Samuel Júnior com um filho pequeno, o Léo Chambão com 2 netinhos, eu com 1, o Michael Chaves com netinho também, com filho, e você agora com netinho. E é isso aí, que Deus possa estar nos protegendo e abençoando a todos. Não havendo mais nada na ordem do dia, franquia a palavra ao vereador Zé Luiz. Zé Luiz vai falar não? Então, o vereador Pedro Renato. Léo, pronto aí? Então, franquia a palavra ao vereador Léo Chambão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que se fazem presente aqui na Câmara Municipal, que nos acompanham através das transmissões dos canais oficiais, em especial a toda a comunidade da usina Santa Maria, que veio aqui nessa casa hoje reivindicar seus direitos, reivindicar justiça, e no qual é o assunto que me traz a essa tribuna. Senhor presidente, ontem, dia 17 de setembro, por volta das 18 horas, tivemos uma reunião, fui convidado a essa reunião na usina Santa Maria, porque as pessoas encontram-se totalmente insatisfeitas e, ao meu ver, totalmente injustiçadas. Já houve uma reunião no dia 7 de agosto, salvo engano, sobre o tema IPTU, a forma que se foi cobrado, e, segundo os relatos dos mesmos, nada foi resolvido do que foi levantado nessa reunião. Então, venho aqui hoje expressar, como já me expressei em rede social, a minha preocupação, a minha indignação, a minha total insatisfação da forma que foi feita a questão da cobrança do IPTU, não somente na usina, mas em toda Bom Jesus de Itabapoana, todos os nossos distritos. Mas hoje, especificamente na usina, que foi a comunidade que me procurou e reuniu, e houve muitos relatos das injustiças e erros que vem acontecendo da forma que está sendo conduzida essa cobrança. Por exemplo, pessoas que estiveram lá fazendo a sua correção, pois a prefeitura, a empresa gerou alguns funcionários, levou alguns funcionários para a usina para fazer a correção daqueles que se sentiram injustiçados, enfrentaram a fila e muitos continuam, mesmo depois dessa correção, errados a forma de cobrança, medidas, taxa de lixo, etc. A impressão que a população está tendo é que jogaram o valor da taxa de coleta de lixo às alturas. Eu não vou me recordar quem relatou isso lá, mas houve o cúmulo de ser cobrado uma taxa de coleta de lixo de R$600. Então, jogaram-se, a impressão que me foi me relatado, que jogaram a taxa, e não foi somente essa pessoa, praticamente todas as taxas de coleta de lixo estão absurdamente altas. Jogaram isso alto para ver a reclamação
e reduzirem um pouco, que ainda vou chegar nesse ponto, a questão da taxa de coleta de lixo, para dar uma amenizada no impacto que eles tiveram. E a questão da cobrança de IPTU foi ficando na mesma forma, da forma errada. Essa reunião, todas as cobranças, nenhuma delas que me foi relatada e me mostrada na reunião, tinha uma identificação sequer. É a mesma coisa de eu pegar aqui, redigir uma cobrança e ir lá na sua porta, Tonzinho. Tonzinho, você está devendo isso aqui, tá? Mas sem seu nome, sem o seu CPF, sem sua identificação. E você está devendo aquilo que colocaram no papel. Você tem que ir lá pagar, senão você vai ficar inadimplente. Nada comprova que essas dívidas são dessas pessoas. Não está anotado aqui, mas eu vou dar um exemplo que eu citei na reunião. A maioria sabe que eu morei na Gonçalves da Silva por vários anos. E nesse período que eu morei ali, depois que eu casei, e ali quem conhece onde era a residência do meu avô, são várias casas. Uma casa trepada em cima da outra. Chegava com identificação, Leonardo Dutra de Carvalho. Minto, perdão, está no nome da minha mãe, Ana Maria Dutra de Carvalho. A cobrança. E todo esse período foi pago. Rigorosamente nós pagamos. Há um tempo atrás, chegou um débito da casa. O que eu estava pagando era da casa de baixo, não era da minha casa. Ou seja, o que vai acontecer? A gente não sabe, vai se judicializar para se comprovar. Ou seja, eu paguei algo que estava no meu nome, no nome da minha mãe, identificando a minha casa, e foi errado. Imagina essas cobranças que hoje, desse novo modo que está sendo aplicado, sem uma identificação, sem um número de documentos. E está aqui para baixo, mas eu vou até adiantar. Pasmem, senhores e senhoras. Uma das identificações que me foi apresentada, está em foto aqui, não deu tempo de organizar para colocar ali na televisão, mas eu vou expor na minha rede social. Uma das cobranças, as pessoas estavam sendo identificadas da seguinte forma: ignorado 2. Isso é um absurdo. Eu até anotei aqui o sinônimo de ignorado: desconhecido, oculto, secreto, inexplorado, escondido, encoberto, e dentre outras. Ou seja, se o nome está ignorado, aquele documento é desconhecido, oculto, secreto, inexplorado, escondido ou encoberto. Como é que uma pessoa vai pagar um documento desse? É um dos pontos que fica esse questionamento. E nesses mesmos documentos, se alguém da usina tiver com algum IPTU aí, eu até peço que me entregue, por favor. Clarinho, você pega ele para mim, por favor. Dentro desse documento, desse novo documento, não é o primeiro. O primeiro, esse aqui é o original, o inicial. Eu queria aquele que tem uma folhinha. A taxa está aqui dentro. Está aqui. Não, Dentro desse documento, que me foi mostrado lá na usina, existem QR Codes para se pagar o documento. E aí tem uma filmagem aqui que a gente fez lá na usina, que você coloca o celular e o QR Code não acusa nada, está dando inexistente. E esse QR Code é para pagamento de Pix. É mais uma prova, ou falta de prova, que esse documento não tem valor. Se está ali, aqui, olha, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Consegue dar o zoom aqui? Isso aqui é o QR Code. Essa parte aqui é o QR Code, aqui do outro lado aqui é o código de barra. Esse QR Code aqui, ele não consegue ser lido. Isso aqui é para facilitar, entre aspas, a vida da pessoa. Vem aqui, bota o celular e paga por Pix. O QR Code não lê. Isso é um documento, segundo a prefeitura e a empresa, um documento oficial, que não tem nome, ou melhor, alguns como ignorado, 2, deve ter o 3, o 1, o 5, que chegou a mim é o 2. Aonde está ali o código de barra e o QR Code para pagar, o QR Code é inexistente. Então, isso é um dos absurdos que vem acontecendo.
E eu tinha que iniciar as minhas falas de uma forma, mas isso vem me chateando tanto. Entrega para mim. Eu acho que eu acabei misturando de todos aqui. Isso me chateou de uma forma tão grande que eu já estou doido para... Estava doido para vir falar, mas está anotado aqui na minha primeira folha, aqui em cima. A primeira frase, antes de iniciar a reunião ontem na usina Santa Maria, ia começar, aí o senhor Hélio chegou para mim, Léo, só um minuto, gente, espera um pouquinho. Quero deixar bem claro para você, Léo, e para todos. Aqui, ninguém está se eximindo de pagar nossas dívidas, pelo contrário, todos nós queremos pagar para ter nossos direitos. Porém, o que a gente pede é justiça. A gente tem que pagar o que é justo. Todos concordaram. Então, tem que deixar bem claro que a usina Santa Maria não está vindo aqui pedir para não pagar IPTU, não. O que eles estão pedindo é justiça, um documento que comprove que é deles, com medidas corretas. E, além disso tudo, existem várias pessoas que não receberam o IPTU. Aí, nós vamos lá, o que se cria. Ou existe a cobrança de IPTU e não chegou nessa pessoa, e essa cobrança vai ficar lá escondida quando a pessoa, no futuro, for precisar de alguma coisa, ou de repente chega uma cobrança para ela que ela nem sabia que ela estava devendo. E quando vem essa cobrança, depois lá para frente, vem uma enxurrada de juros, multas e várias outras cobranças. Então, ou realmente não foram lá e não cobraram da pessoa. Então, está de uma forma totalmente desorganizada. Aí, os nobres colegas vereadores vão lembrar sobre a questão de IPTU, no mês de agosto, que acho que a gente reuniu com o secretário de Finanças aqui na sala da presidência. Um ponto que eu levantei era sobre como seria feito a questão dos distritos, porque muitas pessoas trabalham a dia, além da dificuldade da distância, a dificuldade de locomoção e a dificuldade de chegar aqui na prefeitura e o atendimento está totalmente demorado. O vereador Samuel e outros colegas vereadores relataram que o atendimento aqui estava horroroso. Tinha pessoas que ficavam o dia inteiro ali e não conseguiriam ser atendidas. Aí você imagina a pessoa que vem dos distritos, as pessoas que vêm dos distritos, perdem seu dia de serviço, gastam mais para se locomover porque moram mais longe. Quando tem a luta de conseguir uma locomoção, chegar aqui e correr o risco de não ser atendido. E fora os horários de ônibus, tudo isso para se adequar. Aí foi colocado na reunião que iria ter um gabinete móvel para que se fizesse as cobranças, as correções, perdão, nos distritos. Só que, lá em Santa Maria, eu acredito que os outros distritos tenham sido da mesma forma. Foram feitos 3 dias dessa ação de correção entre aspas. O primeiro dia chegaram às 15 horas e saíram às 18. Os outros dias eu não tenho o relato de qual o tempo que ficou lá. E durante a semana, no horário comercial. Ou seja, as pessoas para fazerem as suas correções de algo que não foi ela que errou, o erro foi do executivo, da empresa mais especificamente, da Universidade Viçosa, que fez isso tudo. Ela errou, aí as pessoas precisam, além de ter uma taxa que não condiz com a justiça social, isso foi muito falado e debatido por mim, não é justo o valor que está sendo cobrado no papel das pessoas. Além disso, elas devem perder seus dias de serviço, tem que encarar filas por horas e horas e horas, com o risco mesmo assim de não ser atendido. É o que aconteceu na usina Santa Maria. Diversas pessoas foram para a fila e não puderam esperar até o final. Tiveram que sair e ficaram sem atendimento. E isso, hoje eu conversei com o secretário de Finanças, e ele se propôs a ir até o domingo lá para fazer a correção. Ele iria se reunir com o dono da empresa, não sei quem, responsável por isso, para organizar mais 3 dias e que dentre esses 3 dias tivesse o final de semana para fazer isso. Excelência. Pois não, vereador Cássio, pois não. Parte aí. Eu estive na prefeitura hoje para ver o IPTU de uma pessoa de Rosal, inclusive o Samuel estava lá e viu. E fui informado lá pelo esse pessoal da universidade, que foram os distritos, que eles foram, mas não levaram o sistema que eles levaram para lá de informática, não tem todos os dados que a prefeitura tem, entendeu? Então, para a pessoa corrigir realmente, eles indo no distrito não resolveu.
Porque para corrigir realmente tem que vir aqui na prefeitura, porque eles não levaram os dados todos dos distritos, entendeu? Não resolveu nada para o distrito, entendeu? Não resolveu. Para a pessoa resolver, vai ter que ir ali na prefeitura, porque o sistema que foi para o distrito não é completo. Então, Obrigado, excelência, pela parte. Obrigado, vereador. Nessa conversa hoje, que a reunião aqui era até outra pauta com o secretário, mas nessa conversa com o secretário hoje, ele me garantiu, e foi até bom a comunidade não estar presente, que os funcionários dessa empresa estiveram porta por porta na usina. E ontem, na reunião, foi um motivo que a reunião chegou a ter uma alteração de volume das vozes, porque apenas uma pessoa falou isso, e todas as outras, na minha casa, ninguém passou. O que passou foi o ITERG, que é a questão do Estado, onde eles estão aí preparando toda a área para distribuição de escritura dos imóveis. Fora isso, ninguém passou. Eu acredito, primeiramente sempre de olhos fechados na comunidade, mas eu também, na minha casa, ninguém bateu na porta. Drone e fizeram a medição. Por que na usina seria diferente? Então, ou seja, mas aí isso também gera muitos erros. Mas o secretário me garantiu, que a empresa garantiu a ele, que foram de porta em porta, e por isso que estava lá ignorado, que ninguém quis abrir a porta. Ou a grande maioria não quis abrir a porta, por isso colocaram aquilo ali. Eu falei, mas foi até na sala, tinha alguns vereadores, eu falei, mas ignorado que vão colocar? Ah, não é ignorante, não é ignorado. Pô, mas é isso que se coloca? Eu acabei de ler para vocês o sinônimo de ignorado. Então, assim, a gente não está aqui para criticar prefeito, secretário, nem criticar a empresa. O que a gente está aqui, e que foi me pedido por eles, que eles viriam aqui hoje de forma cordial, para carimbar suas presenças, para mostrar que o Léo não está falando aqui, jogando ao vento palavras que realmente eu estou simplesmente representando a comunidade, é o que todos nós vereadores fazemos aqui. Então, a minha voz, o que estiver falando aqui, se estiver errado, eles podem se manifestar, porque eu só estou ouvindo essa tribuna hoje, passando o que eles me passaram, e usando a minha atribuição de vereador para cobrar a nossa justiça para a comunidade. Dentro do que eu vim falando, se a empresa que gerou, e entre aspas, conferiu casa por casa, gerou todo esse imbróglio, gerou todos esses erros que já estão comprovados, inclusive assumidos que existiram erros, eles têm que ir de porta em porta corrigir. Eles não têm que criar dificuldade para a comunidade pagar imposto. Pagar, já gerou imposto, e eu não estou discutindo igual a comunidade não discute, o imposto existe, ele tem que ser cobrado de forma justa, a tal da justiça social. E falo para vocês, eu não lembrei o valor, mas eu perguntei à minha esposa e ela me falou, o que eu estou pagando no Liamarça de imposto, no meu IPTU? Minha casa não é nenhuma mansão, mas é uma casa grande com uma boa parte de área construída, que não tem em mãos aqui agora para colocar. Eu paguei 400 e poucos reais de IPTU. Aí, eu moro no bairro Liamarça, um ótimo bairro de Bom Jesus, com toda a estrutura, calçamento na minha porta, saneamento básico, água da SEDAI, tudo isso. É justo que eles, que a usina Santa Maria, venhamos e convenhamos, isso aqui é notório para que todos, a usina Santa Maria é o distrito que tem o menor investimento do poder público, e não é de hoje do governo Serginho, não. Isso é desde quando existe a usina. Lá, o saneamento básico é péssimo. Ruas, calçadas, a gente conta nos dedos quantas ruas existem calçadas na usina Santa Maria. A água, uma rua. Exatamente. Uma rua. Água tratada, que não é somente na usina, mas a água da usina Santa Maria, não posso falar que é água tratada, a água da usina Santa Maria é de péssima qualidade. É justo que eles paguem o mesmo valor de imposto que nós, que moramos com toda a estrutura que é obrigação nos fornecer? É onde entra a tal da justiça social, que eu sempre bati desde quando surgiu a questão dos impostos do IPTU desse ano, na forma que foi feita. Então, ao meu ver, a empresa tem que ir de porta em porta, casa por casa, que coloque um efetivo de pessoas lá para fazer isso a tempo, fiscalizando centímetro por centímetro. E outra questão, eu acho que eu vou até pular aqui, que eu estou conversando, falando e as coisas estão vindo. Essa taxa de coleta de lixo, isso para mim é um absurdo,
Eu não sei como se mede. Chegamos a conversar aqui hoje na sala, na parte da tarde, e ninguém teve uma resposta exata como é cobrada a taxa de cobrança de lixo. É legal cobrar a taxa de lixo? É legal, é constitucional, já está pacificado no STF. Ponto. Agora, como é feito, quais são os parâmetros para se cobrar a taxa de coleta de lixo? É justo eu pagar uma mesma taxa, na minha rua se passa 2, 3 vezes por semana, naquela rua aqui do centro que passa todo dia? São perguntas, eu não sei se é assim que é cobrado. É justo que lá na usina, a coleta de lixo que é feita lá, é o caminhão que faz em Carabuçu, com os funcionários da prefeitura, pague a mesma taxa, que a gente já paga para uma empresa terceirizada aqui dentro da cidade fazer, isso todos os parâmetros. Como é que eu vou comparar e saber se é justo ou se não é, se eu não tenho informações? Por isso que esse requerimento que foi feito aqui hoje, ainda vou falar sobre ele. Então, senhor presidente, para encerrar aqui sobre esse assunto, tem um exemplo aqui, até do distrito de Vossa Excelência, lá em Carabuçu, uma determinada residência, no qual eu conheço, foi alguém que fez um telefonema lá, o IPTU de uma residência foi cobrado R$1.000. A taxa de lixo, a taxa de coleta de lixo, R$70. Aí eu olhei aqui no meu celular, quem quiser olhar, tem várias fotos aqui, aí você vai no IPTU lá da usina Santa Maria, uma residência lá, R$283,64 no IPTU. A taxa de cobrança, de coleta de lixo, R$106. A gente não consegue entender qual é o parâmetro. Se uma casa de R$1.000, dá para se entender, eu não conheço a casa, que é uma casa estruturada, uma casa grande, paga R$70, o IPTU de 1.000, paga R$70 de coleta de lixo, como é que uma casa de R$283 vai pagar R$106 de taxa de lixo? São muitas inconsistências que existem nesse processo de cobrança, que as pessoas não podem ser vencidas no cansaço, para deixar de pagar ou pagar do jeito que está. Vou pagar do jeito que está para não ter problema. Isso não existe. A gente não pode aceitar isso. Além desses valores de medição, além do valor, as medições erradas, áreas que não devem ser cobradas, o vereador Moacir até falou da casinha de cachorro dele que foi cobrado, a gente falou sobre isso lá, sobre galinheiro foi cobrado. É um verdadeiro absurdo essa questão da taxa de lixo. Aí, tem uma outra questão. Está aqui, ó. Qual o nome do senhor mesmo? O senhor estava lá ontem comigo. Qual o nome dele? João Batista. O IPTU dele já estava pago. Os dois, dele e da casinha do filho dele. Ele não tem energia na casa, não tem nada. Ele não sabe se ele está pagando o que é justo pagar. Ele pagou com medo, porque se criou um certo terror que perderia a casa. Porque, infelizmente, e me perdoe, eu tento não ser polêmico, com esse 4º mandato de vereador, a gente vai aprendendo, mas eu também não posso deixar de falar. Porque, infelizmente, não só na usina Santa Maria, mas em qualquer lugar do nosso município, do estado, do país, existem pessoas que só pensam em benefício próprio e não sequer se compadecem com a situação do colega ao lado. Existem pessoas na usina que estão vendo o benefício próprio, porque vivem na irregularidade, estão tentando tapar o sol com a peneira. E por muito pouco essa pessoa nos gerou um confronto ontem de ideias mais fortes na reunião, querendo apaziguar, querendo vendar as pessoas sobre o que está errado e nítido para todo mundo. A não ser que tenha alguém, que eu tenho certeza que não, e que aqueles que estiverem me ouvindo, quiser discordar disso tudo que eu falei e achar que é certo o que eu falei, eu venho aqui e me desculpo, porque eu acho que eu não falei nenhum absurdo aqui. E tentaram mostrar. Primeiro, falar que a prefeitura foi de porta em porta na casa, sendo que todo mundo falou que não. Aí eu não vou entrar mais em detalhes, porque aí parece que é ataque pessoal, mas a gente não pode ter nenhuma brecha para tirar o crédito dessas pessoas e muitas outras que elas estão representando na usina Santa Maria. Pessoas que acordam muitas de madrugada, 5, 6 horas da manhã para trabalhar, para ter o seu sustento, para pagar as contas em dias, e não podem ser assaltadas com erros de empresa terceirizada ou de quem quer que seja. Então, nós, vereadores, eu suplico a todos os novos colegas vereadores. Pois não, vereador Samuel. Léo, obrigado pela parte. Eu participei um pouquinho da conversa com o Léo hoje e com o Fanelli, que é o secretário de Finanças e responsável
por esse assunto, né, perante a Prefeitura. Conversamos aqui na Câmara hoje, ele veio aqui, e quando ele chegou, eu e o Léo, nós estávamos conversando, e falou, olha, se está errado, e é o que nós falamos com ele logo em seguida, se não foi o suficiente a ida lá e para poder corrigir, porque sabemos que está errado, que vá outras vezes, que seja final de semana, que seja em um horário compatível, né? E que seja divulgado, porque no início, lá no mês de agosto, quando nós falamos a respeito dessa cobrança, aqui na Câmara mesmo, e com a presença do secretário Fanelli, foi quando ele não admitiu a possibilidade de ter essa quantidade de erro. E ele falou que não passaria de 1, 2, 3% de erro. Hoje eu posso falar com você que o Acácio estava comigo lá na Prefeitura hoje, e eu questionei o menino, falei assim, quantos atendimentos já teve até agora a respeito de correção? Não é só ir lá trocar o papel, não, fazer revisão. Nós já passamos de 3.000 revisões. 3.000. Então, a margem de erro está muito grande. Minha casa estava errada, a casa que eu moro estava errada e a casa que eu tenho no bairro Santa Rosa está errada também. Da minha mãe estava errado, meu irmão estava errado. Então, isso é só para servir de exemplo. Então, se está errado, precisa ser corrigido. A questão dos distritos, eu nem vou entrar no mérito que você falou, porque eu conheço a estação de tratamento de água da usina, né, que é uma vergonha, e nós sabemos, se procurar a rua calçada, nós brincamos, né, dá para contar na mão do Lula, ainda sobra dedo aqui ainda, porque não tem rua calçada lá. Então, é uma vergonha. Se for partir desse princípio de benfeitoria, não era nem para cobrar imposto. Mas já que é lei cobrar, então que cobre o que é justo e que faça a revisão que tem que fazer. Então, o Fanelli prometeu, e ele tem que cumprir isso aí durante esses próximos dias aí, antes do vencimento do dia 30, porque ele já falou que não tem como adiar, então que seja feita a correção, porque realmente a margem de erro está grande. Isso aí não tem nem que discutir. Léo. Pois não, vereador. Eu acho que não adianta eles voltarem no distrito. Porque a informação que a menina me passou lá é que ela não consegue levar esses dados daqui para o distrito. Ela só consegue ver ali na prefeitura. Entendeu? Como é que vai fazer? Então não se cobre do distrito. A solução é essa aí. Se não tem como cobrar, não podem inventar uma cobrança toda errada. Ela não tem como levar esses dados que tem na prefeitura ali, levar para o distrito. Como é que ela vai levar esses dados para lá? Então, ela tem que fazer uma visita casa por casa, então. Exatamente. A prefeitura tem que fazer uma visita casa por casa. Ia ficar no computador ali, sem ter os dados que tem aqui na prefeitura, não ter no distrito, eles vão ter que fazer casa por casa. Então, se não der para fazer esse ano, que faça para o ano que vem. Concorda? É o que foi pedido. É o que foi proposto desde aquela reunião, mas aí, dentro disso, antes de entrar na solicitação que quero fazer aos nobres pares, eu faço a última pergunta. Além disso tudo, por isso que eu questionei, pontuei a questão do seu João ali, nós temos uma lei na Câmara, a lei número 816. Eu pergunto aqui já sabendo a resposta, porque foi falado ontem lá, foi perguntado por mim. Essa lei 816, ela foi feita alguma propaganda, algum informativo, alguma menção sequer sobre a lei lá na usina Santa Maria? Eu digo na usina Santa Maria porque que hoje eles estão cobrando, esse ano eles estão pagando pela primeira vez o IPTU. Alguém foi dar a ciência dessa lei para eles? Por isso que eu cito o seu João. A lei 816, ela fala o seguinte, no seu artigo 1º, todo aposentado ou pensionista que receba mensalmente até um salário mínimo e meio, ou que a renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos e meio, e que possua um único imóvel urbano, estará isento do pagamento de imposto predial e IPTU, incluindo as taxas de coleta de lixo, limpeza urbana e conservação de calçamento. Esse é o artigo único da lei, o segundo aqui é a questão de entrar em vigor, a partir da data de publicação. Vou repetir, todo aposentado ou pensionista que receba mensalmente até um salário mínimo e meio, ou que a renda familiar, ou seja, essa pessoa, quem vive com ela na residência, não ultrapasse uma renda familiar de 2 salários mínimos e meio, essa família tem que ter apenas um imóvel,
essa pessoa está isenta do IPTU, incluindo as taxas de coleta de lixo, limpeza urbana e conservação de calçamento. Foi feito? Alguém falou dessa lei para vocês? O seu João, então, poderia não ter pago. Poderia ter investido o dinheiro da sua casa em medicação, numa conta, outra conta sequer, em alimentação. Isso, para mim, é questão de injustiça. E a gente tem, como vereador, de lutar pela justiça do povo. Exatamente. Anualmente, isso deve se caminhar até a prefeitura e solicitar esse pedido. Não é ir lá uma vez e estar isento para sempre. Todo ano tem que estar renovando esse pedido. Então, senhor presidente, sendo assim, eu clamo aos nobres colegas vereadores, ao presidente, à mesa diretora, a todos que se fazem presente, que compre essa briga, não do Léo Chambão, mas essa briga da usina Santa Maria, de todos os seus moradores. Nós não estamos em ano eleitoral, estamos bem longe do ano eleitoral. Então, e nós, vereadores, somos representantes da população, o prefeito é o representante da cidade. Então, nós não podemos ter ciência de tanta injustiça, e existem mais, é porque não deu tempo de relatar todas, estou escrevendo desde a hora que eu cheguei aqui na Câmara. Nós não podemos, como representante desse povo, deixar isso do jeito que está, deixar que eles sejam vencidos pelo cansaço, ou que paguem de qualquer forma, ou que deixem de pagar e fiquem com seus nomes sujos. Eu clamo aos nobres colegas vereadores, eu clamo o presidente e a mesa diretora que abrace essa ideia e que a gente dê uma solução, porque esse povo não quer deixar de pagar. A única coisa que eles estão exigindo é justiça, e nós estamos aqui numa casa de leis e temos que cobrar e fazer que a justiça seja feita. E dentro disso também, senhor presidente, agora sim, para encerrar finalmente, eu solicito a Vossa Excelência que nomeie provisoriamente uma comissão com 3 nobres colegas vereadores, e eu até me coloco à disposição, para que essa comissão seja específica para cuidar desse caso da usina Santa Maria. Sendo assim, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, agradeço a confiança de vocês na Câmara de Vereadores, podem sempre contar comigo, que eu e todos os vereadores estaremos lutando sempre pela justiça de vocês. Obrigado. Franqueia a palavra ao vereador Pedro Renato. Boa noite, presidente, nobres pares. Inicialmente, queria aqui saudar Pedro Renato de Almeida Baptista, pedir a bênção, e já ocupou também uma cadeira aqui nesse legislativo, dizer que é uma honra ter aqui você, meu pai, pela primeira vez aqui me ver na tribuna. Queria também aqui saudar a todos aqui da usina Santa Maria e dizer que essa casa aqui fica muito feliz mesmo com a participação popular. Nós estamos aqui eleitos, né, por vocês, pelo povo, vocês têm a nossa voz aqui dentro desse legislativo, mas é sempre muito bom, é sempre muito importante ter vocês a cada dia presentes, né, buscando pelos seus direitos, né, e apoiando também a nós aqui nessa casa. Presidente, inicialmente eu queria convidar a todos para participarem, né, do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas em Autismo, um evento de grande relevância, né, para as famílias, para os profissionais da saúde, da educação, da assistência social e de toda a sociedade. Nesse congresso teremos a presença de diversos palestrantes renomados que compartilharão experiências e práticas de convivência que auxiliam no desenvolvimento, na inclusão e na melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo. Então será uma oportunidade única, né, para nós, para as famílias, para toda a sociedade, para troca de conhecimento, fortalecimento de políticas públicas mais humanas e mais eficazes. Então fica aqui
o convite, né, para que possamos prestigiar esse momento histórico, né, na nossa cidade, que se dará nos dias 26 e 27 de setembro agora, no Colégio Padre Melo, e que seja aí um momento único, né, que possa servir para desenvolver, né, para trazer para essas famílias, né, e para todos nós da sociedade uma melhor qualidade de vida. Presidente, eu queria aqui fazer um agradecimento, né, na sessão passada eu disse que 2 policiais pararam um motociclista com moto, né, com um cano de descarga adulterado, e eu disse que tão logo soubesse os nomes desses policiais, eu viria aqui à tribuna parabenizá-los e que isso sirva de motivação não só para eles, mas para nós também, que estamos, né, observando, estamos sofrendo com essas motos que passam perturbando, tirando o nosso sossego, tirando nossa segurança. Então, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos e parabenizar a equipe da Moto Patrulha, representada pelo Sargento Gustavo e pelo Cabo Danilo, pela atuação exemplar ao abordarem um motociclista que trafegava com escapamento adulterado, somente liberando o veículo após a devida regularização. Essa ação é fruto de uma equipe comprometida com a segurança e a saúde da população, sob a liderança do nosso comandante da 2ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Abreu, e de toda a corporação que atua com dedicação em nosso município. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, né, e essa singela homenagem para que cada vez mais isso sirva de motivação, não só para vocês, mas para aquelas pessoas também que buscam, né, seus direitos e suas obrigações. Em razão dessa questão, presidente, eu queria aqui fazer um requerimento, queria aprovação dessa casa, que fosse oficiada a associação comercial para que instrua, que oriente, através de um comunicado formal, que a empresa fiscalize os seus colaboradores, para que não haja contratação de motocicletas em desconformidade com o Código de Trânsito brasileiro, bem como que leve a denegrir a imagem da empresa também, pois muitas empresas, às vezes, por desconhecerem, né, que esses veículos encontram-se em desacordo com o Código de Trânsito brasileiro, contratam, mas depois, quando chegam para entrega na casa, né, de um cliente, né, a pessoa às vezes se depara com esse ruído, com esse barulho que causa o transtorno na população. E isso não é bom para a imagem da empresa. Então, fica aqui o meu requerimento. Gostaria que Vossa Excelência colocasse em discussão, para que, tão logo aprovado, a gente possa estar enviando esse ofício à Associação Comercial. Presidente, colocar em discussão. Então, por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Colocando o requerimento verbal do vereador Pedro Renato em discussão, o mesmo em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Atendendo a solicitação do vereador Léo Chambon, vou nomear a comissão com representante dos 3 partidos com maior representatividade na casa. Nomeio o vereador Léo Chambon, como pediu, do PL, o vereador Samuel Júnior, do PP, e o vereador Pedro Renato, do União Brasil. Quer falar alguma coisa, Léo? Quero agradecer, senhor presidente, por atendimento da minha sugestão da comissão. Os nomes não poderiam ser melhores. E a gente espera aqui, aproveitando a comunidade aqui, que essa comissão, não tenho certeza que essa comissão irá buscar frutos para a solução dos problemas de todos eles aqui. Então, desde já agradeço, e agradeço a todos os nobres colegas vereadores que, de forma unânime, estão abraçando a causa. Nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 22 do mês em curso. Uma boa noite a todos, e fiquem todos com Deus, e até a semana que vem.